Elara Nitriel Vaendre sempre soube o seu lugar no mundo. Era a ômega herbalista da Fortaleza Norte, a órfã criada por curandeiras, a mulher de mãos gentis que aliviava dores e curava feridas. Aos 25 anos, vivia uma existência tranquila entre frascos de ervas e pergaminhos antigos, respeitada por sua sabedoria, mas invisível aos olhos da nobreza, especialmente aos olhos dele. Lucian Arvanel de Chaor, o rei Alfa da Alcateia Celeste, jamais notara sua existência. Até o dia em que sentiu o cheiro do bebê que carregava seu próprio sangue. O que Elara não sabia é que aquele encontro casual de anos atrás, durante o Festival da Lua Azul, mudaria tudo, e que o segredo crescendo em seu ventre despertaria não apenas o coração do rei mais poderoso do reino, mas também conspirações mortais que ameaçariam destruir tudo o que ela amava. A convocação chegou numa manhã fria de outono. Dorien Kelvantaros, o chefe dos curandeiros e a única figura paterna que Elara conhecera, entregou-lhe o pergaminho com o selo real ainda lacrado. Suas mãos manchadas de ervas tremiam levemente. O rei Alfa solicita a presença da herbalista Elara Nitriel Vaendre no Palácio Real. Enfermidade misteriosa acomete a guarda. Comparecimento obrigatório ao amanhecer do próximo dia. Elara leu as palavras 3 vezes, o coração disparando. Seus olhos verde-musgo encontraram os de Dorien, buscando conforto. Você precisa ir, criança. Eles precisam de você. Mas ele estará lá. Dorien suspirou, tocando gentilmente o ombro dela, exatamente onde a marca de nascença em forma de meia-lua repousava sob o vestido simples. Faz 6 meses, Elara. Você não pode fugir para sempre. Ela levou a mão instintivamente ao ventre, ainda discreto, sob as camadas de tecido. 6 meses desde que descobrira a gravidez impossível. 6 meses vivendo com o peso de um segredo que poderia mudar reinos inteiros. Ele nem lembra de mim, Dorien. Foi apenas uma noite. O velho curandeiro balançou a cabeça, os olhos claros cheios de sabedoria ancestral. O destino tem seus próprios planos. Vá, cure aqueles guerreiros e confie que tudo acontece no tempo certo. Na manhã seguinte, Elara atravessou os portões do Palácio Real pela primeira vez em anos. O castelo erguia-se imponente contra o céu cinzento, torres de pedra cobertas por era antiga, bandeiras azul escuras tremulando ao vento. Guardas com armaduras reluzentes a escoltaram por corredores intermináveis, cada passo ecoando contra o mármore polido. Ela não esperava vê-lo tão cedo. O corredor era estreito, ladeado por tapeçarias que contavam histórias de batalhas ancestrais. Elara carregava sua bolsa de couro repleta de frascos e ervas, a cabeça baixa, concentrada em não tropeçar nas próprias pernas trêmulas. Então, ele surgiu. Lucian Arvanel de Chaor caminhava na direção oposta, acompanhado por Maelis Orvana Siraden, sua conselheira beta. O rei usava um manto azul escuro com insígnias prateadas que brilhavam à luz das tochas. Com 1,93 m de altura, porte atlético e cabelos pretos ondulados caindo até os ombros, ele era a personificação do poder. A barba curta alinhava perfeitamente o maxilar forte, marcado por uma cicatriz fina do lado esquerdo. Elara pressionou-se contra a parede, abaixando a cabeça em reverência como mandava o protocolo. Esperou que ele passasse, como sempre passara, invisível, ignorada. Os passos firmes se aproximaram, passaram por ela e então pararam. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Elara sentiu o ar mudar, ficar denso, carregado de algo que não conseguia nomear. Ela ergueu os olhos lentamente, encontrando Lucian parado a 3 passos de distância, de costas para ela. O rei virou-se devagar, como se movido por uma força invisível. Os olhos âmbar fixaram-se nela com intensidade afiada, ardendo com um brilho sobrenatural. Ele respirou fundo, as narinas dilatando. Maelis franziu a testa confusa. Majestade? Lucian ignorou a conselheira. Deu um passo em direção a Elara, depois outro. A ômega sentiu o coração disparar, cada batida ecoando nos ouvidos. O cheiro dele a envolveu, amadeirado e selvagem, despertando memórias que ela tentara enterrar. Você,
sussurrou o rei, a voz rouca. Eu conheço esse cheiro. Elara tentou recuar, mas suas costas já estavam contra a parede fria. Lucien avançou mais um passo, tão próximo agora que ela via as partículas douradas nos olhos dele, o pulso acelerado na base do pescoço. O alfa inalou novamente, os olhos se arregalando. A expressão dele mudou completamente, passando de confusão para choque absoluto. Não, não pode ser. A mão dele ergueu-se, movendo-se em direção ao rosto de Elara. Ela fechou os olhos, esperando, mas o toque nunca veio. Quando os abriu novamente, viu Lucien tremendo, a mão suspensa no ar entre eles, os dedos curvados como se quisesse tocá-la, mas não ousasse. O cheiro, murmurou ele quase para si mesmo. É o cheiro de um bebê alfa. É meu sangue. Maelis deu um passo à frente, alarmada. Majestade, o que está dizendo? Mas Lucien não tirava os olhos de Elara. Lentamente, com uma reverência que contrastava com todo o seu poder, ele baixou a mão até o pulso dela. Segurou-o com delicadeza infinita, como se tocasse algo precioso e frágil. Como? A voz dele saiu quebrada. Quando? Elara sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. 6 meses de solidão, medo e dúvidas desmoronaram em um único instante. O Festival da Lua Azul, sussurrou ela, a voz trêmula. Há 7 meses. Você não lembra. Os olhos âmbar de Lucien percorreram o rosto dela, procurando algo perdido na memória. E então, como uma aurora rompendo a escuridão, a lembrança veio. A moça das flores, murmurou ele, atônito. Cabelos ruivos sob a luz da lua, olhos verdes que brilhavam quando ria. Você me ofereceu vinho de mel e dançou descalça na grama. Uma lágrima deslizou pela face de Elara. Você disse que eu era a coisa mais linda que já tinha visto. E então o amanhecer chegou e você partiu. Eu nunca tive coragem de procurá-lo. Lucien fechou os olhos com força, a respiração pesada. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Algo que Elara nunca vira antes, nem mesmo naquela noite distante. Vulnerabilidade. Você está carregando meu filho. Não era uma pergunta. Era uma revelação que o abalava até os ossos. Elara assentiu, a mão livre movendo-se instintivamente para o ventre. Um alfa. Eu senti quando ele começou a se manifestar. Dorian me ajudou a confirmar. Maelis estava pálida, processando as implicações daquela confissão. Um herdeiro secreto, um filho do rei, gerado fora do casamento real, carregado por uma ômega sem título. A conselheira abriu a boca para falar, mas Lucien ergueu a outra mão, silenciando-a sem palavras. Quanto tempo? Quantos meses? 6. O rei soltou o pulso dela apenas para surpreendentemente ajoelhar-se. Ali, no meio do corredor, o alfa mais poderoso da Alcateia Celeste colocou-se de joelhos diante dela, a testa tocando levemente o ventre discreto. Perdoe-me, sussurrou ele, a voz carregada de emoção. Perdoe-me por não estar lá, por não saber, por deixá-la sozinha com esse peso. Elara ficou paralisada, as mãos tremendo, sem saber o que fazer. Lentamente, como se temesse quebrar o momento, ela pousou os dedos nos cabelos negros dele. Você não sabia. Eu não contei. Lucien ergueu o rosto e Elara viu algo que nenhum súdito jamais testemunhara. Lágrimas nos olhos do rei. Mas eu deveria ter lembrado. Deveria ter voltado para você naquela manhã. Deveria... Majestade, a voz de Maelis cortou o momento. Urgente. As paredes têm ouvidos. Se alguém souber disso agora, sem planejamento, sem proteção, ela estava certa. Elara viu a razão retornar aos olhos de Lucien, substituindo a emoção crua por estratégia calculada. O rei levantou-se, recompondo a postura régia, mas seus dedos permaneceram entrelaçados aos dela. Você ficará no palácio sob minha proteção. Maelis, prepare os aposentos da ala leste. Ninguém pode saber da verdadeira razão. Ela está aqui para curar os guardas. E depois? Perguntou a conselheira, a preocupação evidente. Depois, eu farei o que deveria ter feito há 7 meses. Lucien olhou para Elara com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. Vou proteger vocês dois, custe o que custar. Mas enquanto ele falava, nenhum deles notou a sombra que se movia no final do corredor. Alguém ouvira tudo.
e nas profundezas do palácio, uma conspiração começava a se formar. Porque um herdeiro inesperado não era apenas uma bênção, era uma ameaça mortal para aqueles que planejavam derrubar o rei. Os aposentos da ala leste eram luxuosos demais para alguém como Elara. Tapetes macios cobriam o chão de mármore. Cortinas de veludo azul emolduravam janelas amplas com vista para os jardins reais. E a cama era grande o suficiente para 5 pessoas. Ela sentou-se na borda, as mãos tremendo enquanto processava tudo o que acontecera nas últimas horas. Maelis permanecia perto da porta, os braços cruzados, observando-a com expressão indecifrada. "Preciso que você entenda a gravidade da situação", começou a conselheira, a voz firme, mas não cruel. "O rei Alfa não se casou. Não tem herdeiros reconhecidos. Há facções no conselho que aguardam qualquer sinal de fraqueza para questioná-lo." Elara ergueu os olhos, confusa. Como um filho seria fraqueza? Maelis suspirou, aproximando-se e sentando-se numa poltrona próxima. Um filho legítimo, de uma união aprovada pelo conselho, seria força. Mas um herdeiro nascido de um encontro casual, de uma ômega sem título, sem aliança política? Isso será visto como escândalo, irresponsabilidade. A dor que atravessou o peito de Elara foi física. Então seria melhor se eu nunca tivesse vindo. "Não é isso que estou dizendo." A expressão de Maelis suavizou levemente. "Estou dizendo que precisamos de um plano. Lucian age com o coração quando deveria usar a razão. Ele atrará para perto, exibirá proteção, e nossos inimigos perceberão imediatamente que você é importante." "E o que você sugere? Que eu desapareça?" Antes que Maelis pudesse responder, a porta se abriu. Lucian entrou com passos decididos, ainda vestindo o manto real, mas com a expressão menos controlada. Os olhos âmbar foram diretamente para Elara, verificando se ela estava bem. "Deixe-nos, Maelis." A conselheira hesitou. "Majestade, precisamos discutir." "Eu disse para nos deixar." A voz dele não era alta, mas carregava autoridade absoluta. Maelis levantou-se, lançou um último olhar de advertência para ambos e saiu, fechando a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu foi denso. Lucian permaneceu parado por um momento, apenas observando Elara, como se certificando-se de que ela era real. "Você comeu?" perguntou ele finalmente. "Não tenho fome." "Isso não foi o que perguntei." Elara sentiu um lampejo de irritação atravessar o medo. "Não sou uma criança que precisa ser lembrada de comer." Para sua surpresa, Lucian sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que transformou completamente o rosto severo. "Não, você não é." Ele se aproximou, movendo-se com a graça natural de um predador. "Mas está carregando meu filho, e isso me dá o direito de me preocupar." Ele parou diante dela, tão perto que Elara precisou inclinar a cabeça para trás para encará-lo. O cheiro dele a envolveu novamente, despertando memórias daquela noite distante sob a lua azul. "Você está com medo de mim?" A pergunta dele saiu suave. Elara pensou antes de responder. "Não de você, do que sua presença significa." Maelis tem razão. "Eu não pertenço a este mundo." Lucian ajoelhou-se novamente, colocando-se ao nível dos olhos dela. Dessa vez, ele não hesitou em tocar. Suas mãos grandes envolveram as dela, calejadas, mas surpreendentemente gentis. "Você pertence onde eu estiver, e meu filho merece crescer sabendo quem é seu pai." As lágrimas queimaram novamente nos olhos de Elara. "Eu nunca quis atrapalhar sua vida. Nunca esperei nada de você. Eu sei. E isso torna tudo ainda mais doloroso." A mandíbula dele se contraiu. "Eu passei 7 meses esquecendo a única noite que deveria ter lembrado. Construí muros ao redor do meu coração, porque acreditei que reis não podiam se dar ao luxo de amar. E agora..." Ele parou, lutando com palavras que claramente não estava acostumado a dizer. "Agora você está aqui, carregando a única coisa que realmente importa, e eu não vou deixar que nada tire isso de mim." Antes que Elara pudesse responder, batidas urgentes
ecoaram na porta. Lucian levantou-se imediatamente, a postura mudando para alerta máximo. Entre. Um guarda irrompeu no aposento, o rosto pálido. Majestade, o Conselho de Anciãos exige uma audiência imediata. Dizem que há rumores sobre a presença de uma ômega nos aposentos reais. Lucian e Elara trocaram um olhar. Rápido demais. A notícia se espalhara rápido demais. Quanto tempo tenho? Eles esperam no salão do trono. Agora. O rei assentiu, dispensando o guarda com um gesto. Quando ficaram sozinhos novamente, ele segurou o rosto de Elara entre as mãos. Não importa o que você ouvir, não importa o que digam, lembre-se, você está sob minha proteção. Ninguém tocará em você. E se eles exigirem que eu vá embora? Os olhos dele brilharam com aquele dourado sobrenatural. Então descobrirão que este rei não aceita ordens. Ele a beijou na testa, um gesto protetor e íntimo, antes de se afastar. Tranque a porta. Não abra para ninguém além de mim ou Maelis. Lucian. Ele parou na porta, olhando para trás. Confie em mim. E então ele partiu, deixando Elara sozinha com o peso da tempestade que se aproximava. Ela moveu-se até a janela, observando o pátio lá embaixo. Guardas se movimentavam com urgência incomum. Tochas eram acesas mesmo com o sol ainda alto. Algo estava errado. Elara levou a mão ao ventre, sentindo pela primeira vez um leve tremor. O bebê, como se pressentisse o perigo. Vai ficar tudo bem, sussurrou ela. Seu pai vai nos proteger. Mas enquanto as palavras saíam, ela viu o movimento nas sombras do jardim. Uma figura encapuzada observava sua janela. E quando seus olhos se encontraram mesmo à distância, Elara sentiu um calafrio percorrer a espinha. A figura levou a mão ao pescoço, fazendo um gesto claro e inconfundível. Um corte, uma ameaça. E então desapareceu entre as árvores, deixando apenas uma certeza aterradora. Alguém queria vê-la morta. O salão do trono estava repleto quando Lucian entrou. 7 anciãos ocupavam seus assentos em semicírculo, rostos endurecidos pela idade e pelo poder. À frente de todos, Corvus Tain Mordain, o mais velho do conselho, observava o rei com olhos penetrantes. Majestade, finalmente nos concede sua presença. A voz dele era afiada como lâmina. Lucian subiu os degraus até seu trono, sentando-se com a postura régia que dominara desde criança. Maelis posicionou-se à sua direita, vigilante. Fui informado de que esta audiência era urgente. Então fale, Corvus. O ancião levantou-se, apoiando-se numa bengala ornamentada. Rumores perturbadores chegaram aos nossos ouvidos. Uma ômega de origem humilde ocupa os aposentos da ala leste. Aposentos reservados para convidados de honra e membros da família real. Elara Nitriel Vaendre é uma herbalista de grande talento. Está aqui a meu pedido para tratar da enfermidade que acomete minha guarda e necessita de aposentos reais para preparar ervas. Outra anciã, Serafim Vael Corita, falou com desdém. Temos enfermarias perfeitamente adequadas. Lucian manteve a expressão neutra, mas Maelis notou a tensão crescente nos ombros dele. A decisão sobre onde meus convidados ficam é minha, não do conselho. Corvus bateu a bengala no chão. Quando suas decisões afetam a reputação da coroa, torna-se assunto nosso. O povo fala, majestade, especula, e especulação gera instabilidade. Então sugiro que o conselho use sua influência para silenciar rumores infundados, em vez de alimentá-los com audiências dramáticas. O silêncio que se seguiu foi glacial. Corvus deu um passo à frente, os olhos estreitando. Cuidado, jovem rei. Seu pai nunca teria falado assim com aqueles que o aconselharam durante 50 anos. Lucian levantou-se e a temperatura no salão pareceu cair. O alfa nele despertou, olhos brilhando âmbar. Meu pai está morto, eu governo agora. E enquanto respeito a sabedoria deste conselho, não tolerarei questionamentos sobre decisões que são minha prerrogativa. Ele desceu os degraus lentamente, cada passo ecoando. A audiência terminou. A menos que tenham assuntos legítimos do reino para discutir, nenhum dos anciãos falou. Corvus segurou a bengala com força, mas assentiu rigidamente. Lucian virou-se e saiu.
Maelis atrás dele. Só quando estavam longe o suficiente, ela falou baixo. Você os provocou. Isso foi imprudente. Eles provocaram primeiro ao questionar minha autoridade publicamente. E agora vigiarão cada movimento seu, cada movimento dela. Lucien parou no corredor vazio, passando as mãos pelo rosto. O que eu deveria fazer, Maelis? Escondê-la como se fosse uma vergonha? Fingir que não importa? A conselheira suspirou. Não, mas precisamos de estratégia, não de impulso. Ela tocou o braço dele. Você nunca agiu assim antes, nem mesmo em batalha, porque nunca tive nada a perder antes. As palavras saíram cruas, honestas. Maelis estudou o rosto do rei por um longo momento. Você a ama? Não era pergunta. Lucien não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. Quando retornou aos aposentos de Elara, encontrou-a pálida junto à janela. Ela virou-se ao ouvi-lo entrar, e ele viu o medo nos olhos verdes. Alguém me observou, do jardim. Fez um gesto como se cortasse a garganta. Lucien cruzou o aposento em 3 passadas, segurando os ombros dela. Você está segura aqui. Dobrarei a guarda. Lucien, talvez Maelis tenha razão. Talvez eu deva voltar para a Fortaleza Norte até... Não. A voz dele saiu firme demais, e ele suavizou o tom. Desculpe, mas não. Longe de mim você fica vulnerável. Elara olhou para ele. Realmente olhou, vendo além do rei poderoso. Viu o homem que carregava o peso de um reino inteiro nos ombros. O homem que esquecera como sentir, mas agora sentia demais. Por que está fazendo isso? Sussurrou ela. Você nem me conhece. Lucien ergueu a mão, hesitante, antes de tocar o rosto dela. O polegar traçou a linha da bochecha com ternura reverente. Mas quero conhecer. Quero saber tudo. Sua comida favorita. O que te faz rir. Seus medos. Seus sonhos. Ele se aproximou, a testa quase tocando a dela. Quero recuperar os 7 meses que perdi por ser covarde demais para voltar naquela manhã. Você não é covarde. Você é rei. E isso me tornou prisioneiro. Até agora. A respiração de ambos estava acelerada. Elara sentiu o calor irradiando do corpo dele, a força contida, a necessidade crua de conexão. Lucien, começou ela, mas a voz falhou. Os olhos âmbar dele desceram para os lábios dela. Ele inclinou-se lentamente, dando-lhe tempo para recuar. Mas Elara não recuou. Fechou os olhos, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele ouvia. A distância entre eles diminuiu, milímetros apenas. O hálito dele roçava os lábios dela, e então batidas urgentes explodiram na porta. Majestade! A voz de Maelis estava alterada. Precisamos de você imediatamente! Lucien fechou os olhos, a frustração visível, mas recuou, a mão ainda segurando o rosto de Elara. Isso não acabou, prometeu ele, a voz rouca. Abriu a porta bruscamente. Maelis estava pálida. 3 guardas foram envenenados. O mesmo veneno que afetou os outros, mas em dose letal. Um já morreu. O sangue de Lucien gelou. Como? A comida do jantar. Alguém infiltrou a cozinha. Ele olhou para Elara por cima do ombro. Tranque-se aqui. Não coma nada que não seja trazido diretamente por Maelis ou por mim. Então saiu, deixando Elara tremendo. Ela moveu-se de volta para a janela, abraçando o próprio corpo. Lá embaixo, viu guardas correndo, tochas iluminando a noite que caíra rapidamente. E nas sombras, novamente, uma figura observava. Mas dessa vez, Elara reconheceu algo no porte, na forma como se movia. Ela conhecia aquela silhueta. E quando a figura ergueu o capuz apenas o suficiente para revelar um fragmento do rosto, o coração de Elara parou. Era alguém que ela julgava morto há anos. Alguém do seu passado que não deveria estar ali. E a expressão naquele rosto não era de ameaça, era de advertência desesperada. Elara não conseguiu dormir naquela noite. Ficou sentada na poltrona próxima à janela, observando as sombras do jardim, esperando que a figura aparecesse novamente. Mas tudo permaneceu silencioso e vazio. Quando o amanhecer pintou o céu de dourado e rosa, batidas suaves soaram na porta. Sou eu, a voz de Maelis veio do outro lado. Elara destrancou a porta. A conselheira entrou carregando uma bandeja com pão fresco, frutas e chá. Preparei pessoalmente. Pode comer sem medo. Obrigada. Elara hesitou antes de continuar. Os guardas... Quantos morreram?
2. O terceiro resiste, mas está fraco. Maelis sentou-se, o cansaço visível nos olhos. Lucian não dormiu. Está interrogando todos que tiveram acesso à cozinha. Elara mordeu o lábio, dividida. Precisava contar sobre a figura no jardim, mas como explicar que reconhecer alguém que deveria estar morto sem revelar segredos do próprio passado? Maelis, há algo que preciso... A porta se abriu novamente. Lucian entrou, a aparência descuidada pela primeira vez desde que Elara o vira. Os cabelos negros estavam desalinhados, a barba menos cuidada, sombras escuras sob os olhos âmbar. Ele foi direto até ela, segurando seu rosto entre as mãos, examinando-a como se procurasse ferimentos. Você está bem? Comeu? Dormiu? Estou bem. A preocupação dele aquecia o peito de Elara de uma forma que a assustava. E você? Parece exausto. Descobri quem envenenou os guardas. Um cozinheiro novo contratado há 3 semanas. Quando foi confrontado, mordeu uma cápsula de veneno antes que pudéssemos impedi-lo. Suicídio? Maelis se levantou, ou foi silenciado remotamente. Lucian soltou Elara e começou a andar pelo aposento. Alguém está orquestrando isso. Os envenenamentos não são aleatórios. São mensagens. Mensagens dizendo o quê? Que sou vulnerável, que não consigo proteger nem minha própria guarda. Ele parou, os punhos cerrados. E agora, com você aqui, eles têm um alvo ainda melhor. Elara respirou fundo, tomando a decisão. Tem mais. Ontem à noite vi alguém no jardim novamente. E dessa vez, eu reconheci. Ambos viraram-se para ela. Atenção total. Quem era? A voz de Lucian estava perigosamente baixa. Meu irmão, Kael Vaendre. Ele morreu há 1 ano num ataque de mercenários à Fortaleza Norte. Ou pelo menos foi o que me disseram. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Maelis trocou um olhar significativo com Lucian. Você tem certeza? Certeza absoluta? Eu o criei desde que tinha 5 anos. Sei reconhecer meu próprio irmão. Elara sentiu as lágrimas arderem. A forma como se move, a cicatriz no queixo, é ele. Lucian aproximou-se, a expressão transformada em fúria controlada. Se seu irmão está vivo e aqui, ele pode estar envolvido com quem quer nos destruir. Ou ele está tentando me avisar de algo, completou Elara. O gesto que fez não era de ameaça a mim, era uma advertência. Maelis cruzou os braços. Precisamos capturá-lo, interrogá-lo. É nossa única pista real. Não. A voz de Elara saiu firme. Se vocês mandarem guardas atrás dele, Kael desaparecerá. Ele sempre foi rápido, treinado para a sobrevivência. Mas ele viria se eu chamasse. Absolutamente não. Lucian cortou imediatamente. Não vou usar você como isca. Não é isca se é meu irmão. Elara segurou o braço dele. Por favor, deixe-me tentar. Se ele realmente está vivo, preciso saber por quê. Preciso entender. Os olhos âmbar de Lucian procuraram os dela, lutando entre proteção e razão. Eu estarei com você, a 1 palmo de distância. Ao menor sinal de perigo, eu sei, você me protegerá. Algo mudou no olhar dele com aquelas palavras. Confiança. Ela confiava nele. Maelis organizou tudo discretamente. À meia-noite, Elara desceria ao jardim. Lucian ficaria nas sombras, próximo o suficiente para intervir. Guardas selecionados cercariam o perímetro sem serem vistos. Quando a lua atingiu o ponto mais alto, Elara desceu as escadas, envolta numa capa escura. O ar da noite estava gelado, mordendo sua pele. Ela caminhou até o centro do jardim, onde uma fonte antiga jorrava água prateada, e esperou. Os minutos se arrastaram. Elara estava prestes a desistir quando uma voz familiar emergiu das sombras. Ellie. Ela virou-se bruscamente. Kael saiu de trás de uma árvore, capuz ainda cobrindo parte do rosto. Mas era ele. Olhos cinzentos iguais aos da mãe deles, a mesma cicatriz no queixo de quando caíra aos 7 anos. Kael, sussurrou ela, a voz quebrada. Como você está vivo? Ele deu um passo à frente e ela viu que estava mais magro, mais calejado, marcado por cicatrizes novas. Não tenho muito tempo, eles estão me vigiando. Quem? O irmão olhou ao redor, nervoso. As mesmas pessoas que querem ver você morta. As mesmas que planejam derrubar o rei. Ellie, você não deveria estar aqui. Não deveria ter vindo ao palácio. Eu não tinha escolha. Estou grávida, Kael, do filho do rei.
Os olhos dele se arregalaram. Por todos os deuses. Então é verdade. Eles sabem, Ellie. Sabem sobre o bebê e vão usar isso para destruir tudo. Como você sabe disso? Porque eu estava infiltrado com eles. Kael deu mais um passo, urgência na voz. Depois do ataque, fui capturado, não morto. Obrigado a trabalhar para uma organização que quer acabar com a linhagem real. Passei 1 ano ganhando confiança deles para descobrir seus planos. E quais são os planos? Matar o herdeiro, matar você, fazer parecer que Lucian não consegue proteger nem sua própria companheira, deslegitimando-o diante do povo. Então, um assobio cortou o ar. Kael girou, mas não foi rápido o suficiente. A flecha atingiu seu ombro. Ele cambaleou, caindo de joelhos. Não! Elara correu para ele, mas Lucian emergiu das sombras, puxando-a para trás. Mais flechas choveram do alto das árvores. Assassinos encapuzados desceram dos galhos, cercando-os. Maelis apareceu com guardas, mas eram superados em número. Lucian colocou-se na frente de Elara, os olhos brilhando âmbar, presas emergindo. Toquem nela, e nenhum de vocês verá o amanhecer. Um dos assassinos riu, voz distorcida por uma máscara. É exatamente isso que queremos, Majestade. Ver o grande rei perder tudo. E então, das sombras ao fundo, uma voz que Elara jamais esperaria ouvir ecoou. Uma voz que gelou seu sangue. Dórien, seu mentor, seu pai adotivo. Ele surgiu entre os assassinos, vestes de curandeiro manchadas, olhos antes gentis, agora frios como gelo. Perdoe-me, criança, mas seu filho nunca deveria ter sido concebido. E agora, ambos precisam morrer. A traição de Dórien atingiu Elara como uma lâmina no peito. Ela cambaleou e apenas a mão firme de Lucian a manteve de pé. Por quê? A voz dela saiu quebrada. Você me criou, me ensinou tudo. Como pode? Justamente porque te ensinei tudo é que sei o que você carrega, interrompeu Dórien, descendo os degraus de pedra do jardim. Aquela noite do Festival da Lua Azul não foi acidente, Elara. Foi planejada. Lucian rosnou, o som reverberando no peito. Do que está falando, velho? Dórien sorriu friamente. A profecia antiga fala de um herdeiro nascido de lua azul, concebido entre Alfa e Ômega de linhagens opostas. Um filho que unificaria os clãs ou os destruiria. Eu precisava ter certeza. Então criei as condições para aquele encontro. Você manipulou tudo, sussurrou Elara, horror crescendo. O vinho que ofereci a ele, você preparou, com ervas que intensificam a atração e apagam memória no Alfa. Sim, Dórien inclinou a cabeça. Precisava que Lucian esquecesse, que você ficasse sozinha. Assim poderia monitorar a gravidez, estudar o bebê, mas você fugiu para a Fortaleza Norte antes que pudesse completar os testes. Kael grunhiu de dor no chão, pressionando o ombro ferido. Ele também me manipulou, Ellie. Fingiu me salvar do ataque para me tornar espião dele. Lucian deu um passo à frente, posicionando-se como escudo total diante de Elara. Acabou. Seus planos, sua manipulação, tudo. Ela está sob minha proteção agora. Proteção? Dórien riu. Você está cercado, Majestade. 15 dos meus melhores contra 6 guardas exaustos. Faça as contas. Maelis desembainhou a espada, os outros guardas seguindo seu exemplo. Números não significam vitória. Dórien fez um gesto. Os assassinos avançaram. O caos explodiu. Lucian transformou-se parcialmente, presas e garras emergindo, olhos ardendo dourados. Ele moveu-se como relâmpago, derrubando 2 assassinos antes que alcançassem Elara. Maelis lutava com precisão mortal, cada movimento calculado, mas eram realmente superados. Elara viu um assassino contornando a luta, vindo diretamente para ela. Instinto a fez recuar, mas tropeçou numa raiz. O assassino ergueu a adaga. Uma flecha atravessou o pescoço dele. Kael, apoiado numa árvore com uma mão, segurava um arco com a outra, mesmo ferido. "Corra, Ellie! Corra!" Lucian rugiu, agarrando-a e puxando-a para as sombras do jardim. "Maelis, recue! Proteja a rota leste!"
A conselheira obedeceu imediatamente, abrindo caminho. Eles correram entre árvores antigas, galhos chicoteando rostos, raízes tentando derrubá-los. Atrás deles, gritos e metal chocando-se ecoavam. Lucian conhecia cada centímetro do palácio. Guiou Elara por um caminho secreto que levava aos estábulos. Lá já esperava um cavalo negro, preparado por Maelis como precaução. "Monte", ordenou ele. "E você? Eu luto. Você foge." "Não!" Elara segurou o braço dele. "Não vou deixá-lo." Os olhos âmbar suavizaram por um segundo. "Você carrega nosso filho. Sua vida vale mais que a minha. Nossas vidas valem juntas." Algo quebrou na expressão dele. Lucian puxou-a para um beijo urgente, desesperado, cheio de medo e promessa. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. "Então cavalgamos juntos." Ele montou primeiro, puxando-a para a frente dele. O braço forte circulou a cintura de Elara, mantendo-a segura contra o peito. "Segurem-se!" O cavalo disparou. Atravessaram os portões do palácio em velocidade total. Guardas gritaram, confusos, mas Lucian não parou. Galoparam pela cidade adormecida, cascos ecoando nas ruas de pedra. "Para onde vamos?" gritou Elara contra o vento. "Templo das Três Luas, terreno sagrado. Mesmo Dórien não ousará nos atacar lá." Atrás deles, cavaleiros surgiram. 6, depois 8, caçando-os. Lucian incentivou o cavalo a correr mais rápido, mas a montaria já estava no limite, e Elara estava grávida, cada solavanco uma agonia. Ela sentiu algo quente escorrer pela perna. "Lucian", sussurrou ela, terror na voz. "Estou sangrando." Ele olhou para baixo, viu o sangue manchando o vestido dela, e seu rosto empalideceu. "Não, não, não, não. Aguente firme, o templo está próximo." Mas o sangue continuava. Elara sentiu cólicas rasgando o ventre. O bebê. Algo estava errado com o bebê. "Lucian, eu vou perdê-lo." "Não vai. Eu não vou permitir." Ele puxou as rédeas bruscamente, fazendo o cavalo desviar para uma floresta densa. Os perseguidores perderam terreno momentaneamente. Numa clareira escondida, Lucian desmontou, tirando Elara nos braços com cuidado infinito. Deitou-a na grama macia, as mãos tremendo enquanto examinava. "O sangramento não é grave. Você está em choque. O bebê está lutando, como você sabe, porque sinto." Lucian colocou a mão no ventre dela, fechando os olhos. "Todo alfa sente seu filhote. E o nosso filho é forte. Ele está assustado, mas vivo." Lágrimas correram pelo rosto de Elara. "Eu não quero perdê-lo. Não depois de tudo, não vai." Lucian beijou a testa dela. "Juro por minha vida, você não vai." Ruído de cavalos aproximando-se fez ambos congelarem. "Encontrei rastros." A voz de um caçador ecoou. Lucian ergueu Elara novamente, mas ela estava fraca demais. Não conseguiriam continuar correndo. Ele olhou ao redor desesperado e viu uma formação rochosa com uma caverna pequena, quase invisível entre a vegetação. Ali, carregou-a para dentro. A caverna era apertada, úmida, mas escondida. Lucian posicionou-se na entrada, bloqueando-a completamente. "Se eles vierem, precisarei lutar. E você precisará ficar em silêncio absoluto." Elara assentiu, mordendo o lábio para não gemer de dor. Os sons de cascos pararam próximos, vozes murmurando, tochas iluminando árvores. "Procurem melhor. Não podem ter ido longe." Minutos se arrastaram como horas. Elara pressionou a mão contra a boca, sufocando soluços. Lucian permaneceu imóvel, cada músculo tenso, pronto para matar qualquer um que descobrisse o esconderijo. Finalmente, as vozes se afastaram. Os cavalos partiram, mas nenhum deles se moveu, porque sabiam a verdade. Estavam encurralados, sem ajuda, sem refúgio, e o amanhecer traria mais caçadores. Lucian virou-se, ajoelhando-se ao lado de Elara. Segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. "Sinto muito, por tudo, por ter esquecido você, por não estar lá, por colocar você e nosso filho em perigo. Você não sabia. Deveria." Ele beijou os dedos dela. "Mas juro, Elara, enquanto houver vida em mim, ninguém tocará em você." Ela puxou-o para mais perto, descansando a cabeça no ombro dele. "Então vivemos juntos, ou caímos juntos." "Juntos", concordou ele. E enquanto a noite os envolvia, cercados por inimigos e incertezas, eles se agarraram um ao outro, sem saber que nas sombras da floresta alguém os observava. Alguém que não era inimigo,
e que carregava a chave para salvá-los. Mas também um segredo que mudaria tudo o que acreditavam saber. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. O amanhecer pintou o céu de vermelho sangue. Elara despertou nos braços de Lucian, o corpo dolorido, mas o sangramento estabilizado. Ele não dormira, mantendo-se vigilante a noite inteira. Como se sente? Perguntou ele, afastando mechas ruivas do rosto dela. Cansada, com medo, mas viva. Lucian beijou a testa dela suavemente. O bebê também está bem. Sinto a força dele. Antes que Elara pudesse responder, uma voz familiar ecoou do lado de fora da caverna. Sei que estão aí dentro. Não vim para machucá-los. Lucian colocou-se imediatamente na frente de Elara, rosnando baixo, mas a voz era de Kyle. O irmão de Elara surgiu na entrada mancando, o ombro enfaixado precariamente. Segurava as mãos vazias, demonstrando que não estava armado. Kyle! Elara tentou levantar, mas Lucian a segurou. Como nos encontrou? Rastreei vocês a noite toda. Kyle sentou-se pesadamente numa pedra. Afastei os caçadores, dando informação falsa sobre a direção que tomaram. Mas não temos muito tempo. Por que deveríamos confiar em você? A voz de Lucian era gelo puro. Você admitiu estar infiltrado com nossos inimigos. E é exatamente por isso que podem confiar. Kael olhou diretamente para a irmã. Passei um ano fingindo lealdade a Dorian para descobrir a verdade. E agora sei de tudo. Que verdade? Elara segurou a mão de Lucian, pedindo silenciosamente que ele ouvisse. Kael respirou fundo antes de falar. A profecia que Dorian mencionou é real. Mas ele mentiu sobre o final. O herdeiro nascido da Lua Azul não destruirá os clãs. Ele os unificará, acabando com séculos de guerra. E Dorian não quer paz. Ele lucra com o conflito. Vende ervas curativas para todos os lados. Enriquece com a dor alheia. Lucian apertou os punhos. Então tudo isso é por ganância? Não só ganância, poder. Kael olhou para Elara. Dorian descobriu algo nos pergaminhos antigos. Se o herdeiro nascer sob proteção real, com bênção dos anciãos, ele terá força para reivindicar o trono quando completar 20 anos. Um trono que une todos os clãs sob uma única coroa. E isso ameaça a estrutura atual de poder, completou Lucian, entendendo. Os anciãos perderiam influência. Os mercadores de guerra perderiam lucros. Exatamente. Kael estendeu um pergaminho enrolado. Roubei isto ontem. São os planos completos. Dorian pretende invadir o Templo das Três Luas hoje ao meio-dia. Ele sabe que é para lá que iriam. Como ele sabe? Elara franziu a testa, porque foi ele quem plantou essa ideia na cabeça de todos. Kael suspirou. O templo não é santuário. É uma armadilha. Dorian corrompeu as sacerdotisas. Elas entregarão vocês assim que chegarem. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lucian passou a mão pelo rosto, exaustão e frustração evidentes. Então estamos completamente sem opções, sem refúgio, sem aliados. Tem um aliado. Kael levantou-se, apesar da dor. Eu. E conheço um lugar onde podem ficar seguros, mas precisam confiar em mim. Elara estudou o rosto do irmão, viu as cicatrizes, o cansaço, mas também a determinação inabalável que sempre o definira desde criança. Eu confio nele, disse ela a Lucian. O rei olhou entre os dois, a luta interna visível. Finalmente assentiu. Me leve até esse lugar, mas ao primeiro sinal de traição... Pode me matar você mesmo, completou Kael. Tenho a palavra de um irmão. Eles deixaram a caverna com cautela. Kael guiou-os por trilhas quase invisíveis, evitando caminhos principais. Caminharam por horas, Lucian carregando Elara quando ela fraquejava. Ao entardecer, chegaram a uma cabana escondida no coração da floresta. Parecia abandonada, coberta de musgo e era. Mas quando Kael empurrou a porta, o interior revelou-se surpreendentemente acolhedor. Era um refúgio de resistência, explicou ele. Construído há anos por aqueles que se opunham às guerras intermináveis. Tem suprimentos, defesas e é invisível para rastreadores. Lucian examinou o local, verificando saídas e pontos vulneráveis.
Satisfeito, ajudou Elara a deitar numa cama simples, mas limpa. Descanse. Vou montar guarda. Você também precisa descansar, protestou ela. Não até saber que está segura. Kyle aproximou-se, carregando ervas e bandagens limpas. Preciso examinar o sangramento dela. E suas feridas também, majestade. Orgulho não cura golpes. Lucian hesitou, então assentiu. Saiu para verificar o perímetro, deixando os irmãos sozinhos. Kyle trabalhou em silêncio, preparando cataplasmas curativas. Finalmente, falou baixo. Senti sua falta todos os dias, Ellie. As lágrimas voltaram aos olhos de Elara. Pensei que tinha perdido você, que estava completamente sozinha no mundo. Nunca esteve. Mesmo quando não podia estar presente, estava protegendo você. Ele pausou, a voz embargada. Nossos pais estariam orgulhosos. Você se tornou mais forte do que qualquer um de nós imaginou. Não me sinto forte. Está carregando um filho em meio a uma guerra. Conquistou o coração do rei mais poderoso do reino. Sobreviveu a traições e perseguições. Kyle segurou a mão dela. Isso é força, irmã. Quando Lucian retornou, encontrou Elara adormecida, a respiração regular. Kyle indicou que o sangramento parara completamente. Ela é resiliente. O bebê também. Lucian sentou-se ao lado da cama, observando Elara dormir. Pela primeira vez em dias, permitiu-se sentir algo além de medo e raiva. Esperança. Mas essa esperança foi estilhaçada quando Kyle mostrou-lhe outro documento. Há algo mais que precisa saber. Dorian não age sozinho. Ele tem um parceiro. Alguém dentro do seu conselho. Quem? Kyle virou o pergaminho. Lucian leu o nome e seu sangue congelou. Corvus Taine Mordane, o ancião mais respeitado, o conselheiro em quem confiara desde a infância. Não pode ser. Há provas. Corvus foi quem sugeriu que você permanecesse solteiro, alegando que nenhuma candidata era digna. Ele queria manter a linhagem sem herdeiros até poder manipular a sucessão. Lucian fechou os olhos, traição cortando mais fundo que qualquer lâmina. Então lutei a vida inteira ao lado de um inimigo. E agora ele sabe que Elara carrega seu filho. Kyle guardou o documento. Eles atacarão de novo, e da próxima vez não haverá fuga. Então não fugiremos. A voz de Elara o surpreendeu. Ela despertara, ouvira tudo. Chega de correr, chega de esconder. Ela sentou-se, determinação queimando nos olhos verdes. Se querem guerra, daremos guerra. Lucian segurou a mão dela. Você está grávida. Não pode lutar. Não com espadas. Mas há outras formas de lutar. Elara olhou para Kyle. Você disse que há resistência. Pessoas que querem paz. Convoque-as. E como isso nos ajuda? Perguntou Kyle. Porque vamos expor Dorian e Corvus publicamente. Mostrar ao povo quem realmente são. Tirar o poder deles. Lucian sorriu pela primeira vez em dias. Minha rainha guerreira. Mas enquanto planejavam, nenhum deles sabia que nas sombras da floresta a armadilha final estava sendo preparada. Uma armadilha que forçaria Lucian a escolher entre o amor de sua vida e o reino que jurou proteger. O plano era simples, mas arriscado. Kyle convocaria a resistência através de sinais secretos espalhados pela floresta. Em 3 dias, teriam pessoas suficientes para marchar até o palácio e expor publicamente Dorian e Corvus diante de todo o povo. 3 dias. Era tudo que precisavam, mas não teriam nenhum. Na segunda noite, no refúgio, Lucian acordou com um som quase imperceptível. Treinamento de batalha fez seus instintos dispararem. Ele rolou da cama que dividia com Elara, alcançando a espada. Tarde demais. A porta explodiu. 10 guerreiros mascarados invadiram a cabana. Lucian rugiu, transformando-se parcialmente, derrubando 3 antes que os outros o cercassem. Elara acordou gritando. Kyle saiu cambaleando do quarto lateral, ainda sonolento, mas foi derrubado por um golpe na nuca. Lucian lutava como animal feroz, garras rasgando carne, presas despedaçando armaduras, mas eram muitos, e usavam correntes de prata, o único metal que enfraquecia lobisomens. Quando enrolaram a corrente ao redor do pescoço dele, Lucian caiu de joelhos, rugindo de dor e fúria. Parem! A voz de Elara cortou o caos. Parem de machucá-lo! Eu vou com vocês! Não!
Lucian tentou se levantar, mas a prata queimava, drenando suas forças. Um dos guerreiros agarrou Elara pelos cabelos, puxando-a brutalmente. Ela mordeu o lábio para não gritar, não querendo dar-lhe satisfação. A voz familiar de Dorian ecoou da porta. Trouxeram todos os três. Excelente. O velho curandeiro entrou, apoiado na bengala, sorriso cruel nos lábios. Você, cuspiu Elara, ódio puro na voz. Eu, confirmou Dorian. Acharam realmente que um esconderijo tão óbvio passaria despercebido? Eu construí esses refúgios. Conheço cada um. Kael tentou levantar, sangue escorrendo da têmpora. Você nos rastreou desde o início. Claro. Deixei que pensassem estar seguros, que tivessem esperança. Dorian aproximou-se de Elara. Esperança torna a queda muito mais dolorosa. Lucian puxou as correntes, ignorando a dor que queimava sua pele. Solte-a. Mate-me, mas solte-a. Oh, não vou matar você, majestade. Dorian riu. Seria desperdício. Não. Você assistirá tudo. Assistirá enquanto tiro o bebê dela, enquanto a vejo morrer. E então, quebrado e destruído, renunciará ao trono em favor de corvos. Nunca. Veremos. Eles foram arrastados para fora. Cavalos esperavam, e Elara foi jogada sobre um deles como saco de grãos. Lucian e Kyle foram amarrados, arrastados atrás a pé. Cavalgaram de volta ao palácio, mas não entraram pelos portões principais. Dorian os levou para as masmorras antigas, câmaras esquecidas sob as fundações do castelo. Ali, Corvus esperava. O ancião observou Lucian com falsa piedade. Poderia ter sido diferente, rapaz. Se tivesse apenas me ouvido, permanecido solteiro, permitido que guiássemos a sucessão adequadamente. Você nunca se importou com o reino, cuspiu Lucian. Apenas com poder. E qual a diferença? Corvus deu de ombros. Poder é o que mantém reinos de pé. Elara foi acorrentada à parede oposta, longe o suficiente de Lucian para que ele não pudesse alcançá-la, perto o suficiente para que visse cada detalhe do que fariam. Dorian aproximou-se dela, carregando instrumentos médicos que Elara reconheceu da enfermaria. Vai doer, disse ele casualmente. Muito, mas extrair o bebê vivo é essencial para os estudos. O terror que atravessou Elara foi visceral. Ela olhou para Lucian, viu o desespero absoluto nos olhos âmbar. Lucian, sussurrou ela. Elara, a voz dele quebrou. Sinto muito por tudo. Não se desculpe. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Você me deu tudo, me fez sentir amada, me mostrou que eu importava. Você sempre importou, sempre. Dorian ergueu uma lâmina fina, que tocante. Agora vamos começar. Mas antes que a lâmina tocasse a pele de Elara, explosões ecoaram acima. O chão tremeu. Gritos distantes encheram o ar. Corvus virou-se bruscamente. O que foi isso? Um guarda irrompeu na masmorra, pânico no rosto. O povo está invadindo o palácio. Milhares deles. Impossível, rugiu Dorian. Como souberam? A resposta veio de uma voz fraca, mas triunfante. Kael, ensanguentado, mas sorrindo. Porque eu não vim sozinho para o refúgio. Deixei mensagens. Contei tudo para a resistência antes de encontrá-los. Dorian girou, fúria contorcendo o rosto. Você... O guarda que estava na porta de repente caiu, uma flecha no peito. Maelis surgiu das sombras, seguida por guardas leais. Em nome do verdadeiro rei, soltem-nos! O caos explodiu novamente. Dorian tentou usar Elara como escudo, mas Kael, reunindo forças que não sabia ter, jogou-se contra ele. Ambos caíram. Maelis cortou as correntes de prata de Lucian. Ele rugiu, transformando-se completamente e despedaçou as correntes que prendiam Elara. Ela caiu nos braços dele, tremendo. Você está bem? O bebê? Estou bem. Estamos bem. Corvus tentou fugir, mas guardas o cercaram. Dorian, sob Kael, puxou uma adaga escondida. Se não posso ter o bebê, ninguém terá. Ele cravou a lâmina no próprio peito, preferindo morte à captura. Kael rolou para longe, enojado, covarde até o fim. Lucian carregou Elara para fora das masmorras. Lá em cima, no pátio principal, centenas de pessoas gritavam, exigindo verdade, exigindo justiça. Maelis surgiu ao lado dele. O povo quer ver seu rei. Querem saber que você está vivo.
Lucian olhou para Elara. Podemos enfrentá-los juntos? Ela assentiu, encontrando coragem que não sabia possuir. Juntos, eles emergiram no balcão principal. A multidão rugiu ao ver o rei. Lucian ergueu a mão, pedindo silêncio. Meu povo, sua voz ecoou. Hoje descobrimos traição no coração do reino, mas também descobrimos lealdade, coragem e amor. Ele puxou Elara para perto. Esta mulher carrega meu filho, meu herdeiro, e eu a reivindico como minha rainha. A multidão explodiu em vivas. Mas no meio da celebração, Elara sentiu algo molhado escorrer pelas pernas. Olhou para baixo, viu líquido claro. Lucian. Ele seguiu o olhar dela, compreensão e pânico batendo simultaneamente. O bebê está vindo, e está vindo agora. O pânico tomou conta do pátio. Lucian carregou Elara imediatamente, atravessando a multidão que se abria em respeito e preocupação. Maelis corria à frente, gritando ordens para preparar os aposentos reais. Tragam curandeiras, água quente, tecidos limpos. Kael, mesmo ferido, seguiu atrás deles, recusando-se a deixar a irmã. Nos aposentos reais, Elara foi deitada cuidadosamente. As contrações vinham fortes, rápidas demais para um parto que deveria levar horas. Algo está errado, gemeu ela, agarrando a mão de Lucian. É cedo demais, só estou no 6º mês. Uma curandeira idosa, chamada Liana, examinou-a rapidamente. Seu rosto empalideceu. O estresse extremo acelerou tudo. O bebê quer nascer, mas os pulmões podem não estar prontos. Não, sussurrou Elara, lágrimas escorrendo. Não depois de tudo. Por favor. Lucian segurou o rosto dela entre as mãos. Olhe para mim. Apenas para mim. Você é a mulher mais forte que conheci. Atravessou perseguições, traições, dor. Pode atravessar isso também. Estou com medo. Eu também. Mas estaremos com medo juntos. Outra contração rasgou o corpo de Elara. Ela gritou, apertando a mão de Lucian com força que teria quebrado ossos humanos. Liana trabalhou rapidamente, preparando ervas que fortaleceriam os pulmões do bebê, rezando antigas bênçãos de cura. Kael permanecia perto da porta, vigiando, garantindo que ninguém interrompesse. As horas se arrastaram em agonia. Elara lutava, empurrando quando ordenado, respirando quando instruída. Lucian nunca soltou a mão dela, nunca desviou os olhos, absorvendo cada tremor de dor, como se pudesse carregá-lo por ela. Quando o amanhecer pintou o céu de dourado, o choro fraco de um bebê encheu o aposento. Liana ergueu uma criança minúscula, perfeita, com tufos de cabelos negros molhados. Um menino, um alfa. Ela trabalhou rapidamente, limpando, verificando. O bebê era pequeno, frágil, mas respirava. Cada inspiração era uma vitória. Lucian cortou o cordão com mãos trêmulas. Quando Liana colocou o filho em seus braços, ele desmoronou. Lágrimas correram livremente pelo rosto do rei, que nunca chorava. Meu filho. Meu filho. Ele levou o bebê até Elara, colocando-o cuidadosamente nos braços exaustos dela. A criança se acalmou imediatamente ao sentir o cheiro da mãe, abrindo olhos âmbar idênticos aos do pai. Olá, pequeno guerreiro, sussurrou Elara, beijando a testa minúscula. Você lutou tanto para estar aqui, igual à mãe dele, murmurou Lucian, beijando a testa de ambos. Kael aproximou-se, observando o sobrinho com reverência. Como vão chamá-lo? Elara olhou para Lucian. Eles não haviam discutido nomes, tudo acontecera rápido demais. Teron, disse Lucian suavemente, significa caçador, guerreiro, porque ele lutou para viver desde o primeiro dia. Teron Vaendre de Shaor, completou Elara, unindo nossas linhagens. Perfeito! Liana verificou Elara cuidadosamente. Ela precisa descansar. Semanas de descanso absoluto. E o bebê precisará de cuidados constantes até fortalecer. Terá tudo, prometeu Lucian. Tudo o que precisar. Nas semanas seguintes, o reino se transformou. Corvus foi julgado publicamente e exilado, despido de todos os títulos. Os anciãos restantes, envergonhados pela traição em suas fileiras, juraram lealdade renovada a Lucian. O povo, tocado pela história de amor e sobrevivência, abraçou Elara como rainha.
Ela não tinha sangue nobre, mas tinha algo mais valioso: coragem, bondade e o amor genuíno do rei. Kael foi nomeado capitão da Guarda Real, confiança conquistada através de sacrifício e lealdade. Maelis permaneceu como conselheira principal, mas agora com um sorriso mais frequente nos lábios. No 6º mês de vida de Teron, Lucian e Elara casaram-se no Templo das Três Luas, que foi purificado e restaurado. O bebê estava presente, já forte e saudável, observando tudo com olhos curiosos. Durante a cerimônia, Lucian segurou as mãos de Elara, falando votos que vinham direto do coração. Você me ensinou a sentir novamente. Me mostrou que reis também podem amar. Que força não vem de solidão, mas de união. Prometo protegê-la, honrá-la e amá-la todos os dias que me restarem. Elara, voz embargada, respondeu: Você me fez acreditar que eu importava, que minha vida tinha valor. Me deu não apenas um filho, mas um lar, um propósito. Prometo estar ao seu lado, nos reinados e nas batalhas, nas alegrias e nas dores, sempre. Quando se beijaram, o povo rugiu em celebração. E naquele momento, o reino não viu apenas um rei e uma rainha, viu esperança. Meses depois, Elara estava nos jardins reais, observando Lucian brincar com Teron na grama. O bebê ria, tentando agarrar as folhas que o pai soprava suavemente em sua direção. Maelis aproximou-se, sentando-se ao lado dela. Nunca pensei ver Lucian assim, tão leve. O amor faz isso, respondeu Elara, sorrindo. Liberta. Você o libertou. E ele libertou você. Nos libertamos mutuamente. Lucian ergueu os olhos encontrando o olhar de Elara. Acenou para que ela se juntasse a eles. Ela foi, deitando-se na grama ao lado, Teron entre ambos. O bebê segurou um dedo de cada um, conectando-os. Nossa família, murmurou Lucian. Nossa vida, completou Elara. E enquanto o sol se punha sobre o reino, pintando tudo de dourado, 3 almas que quase foram destruídas pela escuridão encontraram finalmente a paz na luz. Porque às vezes, o amor mais improvável é o mais poderoso. O amor que atravessa manipulações, traições e guerras não apenas sobrevive, ele transforma reinos inteiros. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.